bem-vindos ao Bando. Mais uma vez, vamos invadir aqui a tela do seu computador e hoje nós temos os nossos queridos, como é que eu posso dizer, invasores, com temas quentíssimos, picantes para todos nós. Vamos começar por Mazé. Fale, minha deusa do Nilo. Deusa das terras férteis. Deusa de Tebas. Deusa de Tebas seria você, no caso. Bom, vamos lá, né? A gente vai falar sobre todos os palavrões do mundo reunidos numa só pessoa e sobre essa maluquice que está virando, né? Essa coisa da política que tomou conta desse país no momento de uma pandemia tão terrível que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que falar isso. Ninguém aguenta mais ouvir o Moro também. O Moro é um ídolo de pés de barro. Entendi. Uma pena. Então vamos falar sobre questões vernaculares e pornofonia. Isso, vamos. Tá bom. Álvaro Sanches, você ouviu falar que foram contabilizados 29 palavrões na reunião ministerial do nosso querido presidente da República e seus discípulos? Eu acredito ainda que o microfone não captou todos, por isso que só se ouviu 29. Mas você sabe que ele respondeu já, né? Já respondeu? Ele respondeu, ele disse, vá à merda e complete os 30. Agora sim deu tudo certo. É isso aí, meu amigo. Pelo amor de Deus. E aí, Álvaro, o que você manda hoje, cara? Então, hoje eu não vou trazer nenhuma notícia, hoje eu vou fofocar. Isso porque a Universidade da Califórnia trouxe uma pesquisa de que fofocar faz bem. E o melhor ainda, as pessoas bem-sucedidas desde a época da pré-histórica tinham a fofoca como fazendo parte da sua vida, que a gente vai falar hoje, Durval. Suimara, eu nem te conto com quem que a Mazé tá saindo. Você tem alguma novidade melhor do que essa? Conta, Durval. Conta pra gente que essa fofoca tá quentíssima. Você não sabe com quem que a Mazé tá ficando? Não. Ela tá ficando com o namorado dela, Suimara, hora bola. Ah, tá certíssimo. Pelo amor de Deus. Aquele que a gente fala o nome, pode falar, mas não, né? Não, ainda não. Abafa. Por enquanto não. Abafa, tá certo. E aí, Suimara, o que você manda hoje? O que você tem aí de tema pra gente? Porque, olha, tem que estar à altura da picância da Mazé e da fofoca do Álvaro. Então, eu já estava toda sorridente no início, aí foram falando de palavrões, foram falando de fofoca, eu fui, ai meu Deus, então vou falar do Olaf. Quem não lembra do Olaf, de Frozen, e seus abraços quentinhos? Então vou falar da ciência do abraço, já que o Álvaro vem aí com dado científico, eu também vou falar da ciência do toque, da pele, do abraço, como isso tudo faz bem e tá fazendo uma falta danada nessa quarentena, né? E olha, eu queria falar também, eu queria hoje me permitir fazer um comentário. Recebi hoje de manhã uma matéria que fala que aumentaram os casos de urgências psiquiátricas nos hospitais da Inglaterra. Estou falando sério, é sério. Ou seja, a turma que está com depressão, com ansiedade, às vezes fica recluso dentro de casa, mas tem uma galera que está dando entrada no hospital, pessoal, que está surtando geral. Eu acho que é um tema que a gente pode falar um pouquinho, até porque eu estou preocupado com a meninada aí que está enclausurada, soterrada de tanta tarefa de casa, viu? É isso aí? É o que temos para hoje? Vamos em É o que temos para hoje. Fique ligado que o Bando volta já já. Álvaro Sanches, Durval Braga Neto, Mazé Mourão e Suimara Braga em O Bando. E aí, Mazé Mourão, ouvi falar que você tem um repertório de pornofonia, assim, muito bacana para compartilhar conosco. Que história é essa? Pois é, quando eu era menina, pequena, a minha mãe dizia assim, tão bonita, mas com a boca tão suja. E eu cresci ouvindo isso. E significa que você continuou falando palavrão, então? Pois é, mas aí... Durval, é engraçado que meus filhos não falam palavrão e eu
E eu, de um tempo para cá, comecei a meio que me policiar pela história do politicamente correto, né? A gente percebe que as pessoas meio que hoje em dia tomam um susto e tal. E isso foi me deixando um pouco mais polida, digamos, um pouco mais educada. Acho que meus pais iriam ficar muito felizes com isso. E aí eu vi aquela loucura, né, do nosso querido Bolsonaro falando daquele jeito, falando daquela forma. E do lado tinha um amazonense, que é o vice-presidente Hamilton Mourão, visivelmente incomodado. Me desculpem, mas eu achei o Hamilton Mourão muito incomodado. Eu acho que ele deve ter pensado, por ser amazonense, deve ter pensado assim, ele era olha... Como? Eu não sabia que ele era amazonense. Amazonense. Nosso Legal. Vice-presidente é. Aí o Hamilton Mourão deve ter dito assim, gente, se minha mãe ouvisse isso aí, ia dizer assim, vai lavar a boca com sabão, menino. Diga-me com quem andas, né? Não, e assim, e era um impropério atrás do outro, palavrão atrás do outro. O que espanta, né? Todo mundo dizendo, parecia uma coisa de botequim, parecia uma reunião, sei lá, de beira de esquina, todo mundo bêbado. Não parecia. Parecia realmente uma reunião ministerial com o presidente chefiando, onde todos estavam ali à mercê de achar tudo máximo, não é? Cada um puxando o tapete do outro também, isso foi muito visível. E aí eu escrevi sobre isso no portal Mazé Mourão, e uma pessoa me disse assim, mas você não soube que o Lula também falou muito mal, falou muita coisa absurda do coronavírus, dizendo que foi um monstro que veio, que foi a melhor coisa Graças a Deus. Então, estamos trocando 6 por meia dúzia, na verdade, né? Quer dizer, todo mundo acha, um lado acha que o Bolsonaro está certo, arranjaram até um estudo em Londres, Álvaro, que o palavrão é permitido que as pessoas falem porque elas não mentem. Elas não estão mentindo quando elas falam palavrão. Só que não numa reunião ministerial, né? Só que não um ex-presidente como Lula falar da forma como falou sobre o corona, de uma forma tão que chocou também. Então, é a minha observação da semana. Eu acho que isso aconteceu já faz algum tempo, mas veio à tona semana passada, né? Terça, né? Sexta, e no domingo é que estourou a história toda. E sinceramente, algumas pessoas me ligaram, e principalmente os meus filhos me ligaram, e um deles disse, eu nunca pensei em sair do Brasil, eu tô assustado, não sei o que vai acontecer com a gente, como é que uma reunião se trata dessa forma, não é? Mas a população gostou, né? Acho que eu posso fazer um 80% acharam que ele foi certo, que ele foi... E a gente se pergunta, eu pergunto isso da SUI, como é que a gente vai levar a vida, né? Como é assustador, na verdade. Eu fiquei muito fazer só um preocupada. comentário, não sei se vocês concordam comigo, mas assim... Vai lá, eu não sou um pornofônico quanto mais. Porém, eu falo eventualmente alguns palavrões, mas eu notei uma coisa. Eu não sei se foi o excesso de palavrão ou se foi a violência com que eles foram proferidos. Porque me pareceu muito mais violento o jeito do que efetivamente o palavrão, que a gente está até acostumado, né? Mas foi feio, né? Ficou estranho. Eu queria entrar num ponto, e eu acho que talvez isso é o que tenha sido mais estranho, que é o rito, né? A gente está falando de uma reunião ministerial com vários ministros, com o presidente, a maior figura política que se tem dentro de uma nação, e os ritos precisam ser respeitados. Eu acho que isso já se vem desde lá de trás. É a mesma ideia de que quando a gente ia para a missa, vocês devem lembrar bem,
que na época nós não podíamos entrar de bermuda, porque existia um rito ali que precisava ser respeitado. Acho que o tempo passou, alguns ritos mudaram, hoje em dia a bermuda é permitido, mas o excesso, ou mesmo um palavrão, em um rito que você tem políticos discutindo a vida de nós, cidadãos, para mim, não é permitido. É a que se chama a liturgia do cargo, né? Ele estava ali, aí também algumas pessoas me falaram assim, mas imagina a reunião do Lula, imagina a reunião do, sei lá, do quem, do Sarney. Gente, não interessa isso, interessa que essa veio a público. Desnecessariamente, aí eu volto à história do Moro, eu acho que é uma coisa que, sabe, eu acho que o brasileiro não tem mais paciência para isso, sabe? Aquela coisa, se você tá... Eu gostei muito do Taixe quando falou para Maria na Globo News, mas o senhor se sentiu pressionado? Ele disse, não, eu me incomodei, eu não tinha uma resposta para dar sobre o remédio, eu saí, ponto. Quer brigar com o cara, vai para a justiça, segredo de justiça e tal. Então, virou uma grande embolada e as pessoas esqueceram o problema que este país está atravessando, que é o Covid-19. É uma pena, sabe? E tem mais. Por conta disso, aí as pessoas começam a diminuir os casos ou aumentar, mas ninguém fala muito. Então, virou uma certa bagunça, eu acho. Eu só vou tirar, mas me fez uma pergunta, eu só vou tirar do âmbito político, mas continuar no âmbito político, que a nossa fala, a nossa linguagem, o jeito que a gente comunica é social. Então, essa forma mais agressiva, desrespeitosa, como o Álvaro falou, algo de berço, algo que vem de casa, está muito associada à comunicação, está muito associada a valores. Naquele momento, talvez, e a gente não tem um histórico, mas talvez dentro da simbologia da linguagem, e eu vou me permitir falar de linguagem, aquele rito faça muito sentido para aquelas pessoas que estejam ali. Do tipo, elas comungam de um mesmo pensamento, de uma mesma... Deles, né? De uma rude, ou seja, de uma tribo mesmo, que fala uma linguagem que usa da comunicação, que usa dessa fala mais agressiva como uma arma, como uma ferramenta, porque a comunicação é uma arma, é uma ferramenta de poder. Então, você tem ali vários simbolismos, que aí a gente pode trazer à tona no outro programa, mas que diz respeito e passa por crenças, passa por valores e passa também por uma construção de sociedade. A nossa sociedade, ela está meio calcada nessa, ou pelo menos dentro dessa figura de linguagem, dentro desse contexto político que a gente está vivendo. Me pareceu que as pessoas que estão dizendo tá tudo ok, ele está fazendo, que é um palavrão, me parece que é um contexto, uma linguagem, uma comunicação em que a pessoa se enquadra naquele contexto. É desrespeitoso, é abusivo, é agressivo. As pessoas que saíram de lá, como a Mazé bem falou, são pessoas que emocionalmente não ficam bem em ambientes assim. É uma reação química orgânica que acontece, em que a linguagem ela pode te causar emoções positivas e negativas. Quem não faz parte desse gueto se retirou ou se permitiu ficar calado. É isso. Falando em palavrão, tem algum palavrão aí que os famosos estão falando? Alguma notícia quente aí, Álvaro, para você compartilhar com a gente, para dar uma aliviada nesse tema? Exatamente. Você sabe que eu estava pensando no tema da semana. Eu falei, quer saber? Eu vou falar da Anitta e do Léo Dias, que foi super bem comentado. E tirar um pouco... Poderia ser mais importante, Álvaro, nesse momento? Claro, está acontecendo até porque envolveu Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Preta Gil, uma grande confusão. Eita! E aí, eu não vou entrar no mérito aí, da Álvaro. fofoca, vocês podem entrar no site de fofoca depois, mas em resumo, existia uma amizade ali entre Léo Dias e Anitta, e trocavam vários WhatsApps, e o bendito print, que também levou o Sérgio Moro a gerar toda a confusão com o nosso presidente, foi feito das conversas e pasmem, né? O Léo Dias espalhou nas redes sociais com áudios da Anitta, e ela, de acordo com ela até se expôs, dizendo que
ela vinha a público falar sobre isso, pedia antecipadamente desculpas porque ela estava se sentindo a todo momento pressionada por ele. Enfim, o resumo desta grande confusão é que a fofoca é o problema de muitos de nós e dos artistas não seria diferente, né? Eu fui em busca de entender aonde que a fofoca pode intervir em nossas vidas. E esse artigo do portal Canaltech é muito interessante porque ele traz o resultado de uma pesquisa da Universidade da Califórnia que demonstra que desde a pré-história já existia a fofoca. E o melhor ou pior, vamos entender, demonstra essa pesquisa que lá na pré-história, aqueles que fofocavam eram melhor sucedidos, eram bem-sucedidos, porque eles conseguiam enxergar a vida dos outros, saber o que eles estavam fazendo e ali colher alguns pontos para as suas vidas. Essa pesquisa traz um ponto interessante também, que em média nós ficamos cerca de 52 minutos fofocando por dia. E pasmem, aqueles que acham que fofoca é só negativo, tá bem errado, viu? Porque cerca de só 15% dessa fofoca, de acordo com a pesquisa, tem um teor mais negativo, ou seja, 85% é só para comentar situações ou vida alheia. Um outro ponto também que essa pesquisa traz é que não é só mulheres que fofocam. Né? Vamos deixar isso de lado, não tem raça, nem sexo. Eu tenho certeza disso. E nem idade, já que essa pesquisa também foi feita num lar de idosos e lá a fofoca correu solta, ou seja, é do mundo dos famosos, é dos artistas, mas é no nosso também, porque a gente fala muito sobre educação, a Sui fala muito sobre isso, e o mesmo posicionamento que uma coordenação escolar tem dentro de uma escola, ou de um professor, quando você tem um conflito entre dois alunos, porque um quis ser amigo do outro e não quis ser amigo, a gente tem no mundo andragógico, com os adultos. A diferença é que com as crianças a gente fala, professora, vem aqui. E os famosos falam, advogado, vem aqui, por favor. Entendi. Ok, Simara. Agora... E aí, Simara, o que você manda pra gente hoje? Vamos falar, passando de fofoca para abraços quentinhos. Quem está pegando quem, Simara? Ah, não, quero ficar ainda no âmbito da fofoca. Tá muito bom esse papo aí que o Álvaro trouxe. Olha, eu quero te falar que eu conheço um potoqueiro de plantão que eu nem te conto, entendeu? Que eu nem te conto. Quando dizia a mãe dele, agora no âmbito da potoca, que quando tinha alguma coisa que ela tinha que falar em tom mais baixo, que ele vinha com uma cadeirinha para sentar no meio da conversa. Você está errando de filho. Não, ela está errando de filho. Sim, essa história é contada dizendo do outro irmão, né? Mas eu acho que essa história está mal contada. Essa história aí, eu acho que ela você errou de filho. Erro de filho. Álvaro, é porque quando as pessoas elas falam de outras numa maneira legal, por isso que eu acho que essa pesquisa ela vem aí confirmar o que você está falando, você acaba empoderando aquela outra pessoa, enchendo de emoções positivas. Mas há de se dizer que o nosso programa tem uma abrangência muito grande, que nem sempre as fofocas são boas, né? E elas diminuem índices químicos. Quando a gente fala em bem-estar, eles acessam neurotransmissores específicos que deixam a pessoa na bad. Então, bora potocar para o bem. E a gente potoca para o bem, né? Mas algumas coisas, como a própria Anitta, né, pode prejudicar uma carreira. Olaf, abraços quentinhos. Álvaro. Abraços quentinhos. Ai, vai, Mazé. Álvaro, você já foi alvo de alguma fofoca assim que te incomodou profundamente? Eu acho que nós somos todo o tempo nós somos envolvidos em alguma fofoca, né? Não dá para dizer que não. E eu falei isso na rádio. Também não dá para ter hipocrisia dizendo que a gente não faz, não compartilha. Eu acho que sim. Tudo que fere a honra, tudo que fere o sentimento traz incômodo. Mas tem uma frase do Leandro Carnal que eu queria dividir rapidamente, que para mim fez muito sentido. Que quando alguém fala algo de vocês, das duas uma. Ou ela está certa, ou ela está errada. Se ela está certa, não tem por que ficar chateado, sinal que ela está falando uma coisa verdadeira. E se a pessoa está errada, da mesma maneira, você não tem por que ficar chateado. Mesmo que alguém chegar para você e falar que o céu é rosa. Se isso para você não é verdade, não tem por que se chatear, deixa passar. Isso melhorou muito meu mindset, viu? É verdade.
É a Sui, comunicação, você né? já foi envolvida em alguma fofoca? Já fui envolvida em várias fofocas, mas é porque no meio da educação também a gente lida com muito, né, com muita gente. Então, trabalhar com serviço é sempre trabalhar com o âmbito de fofoca, liderança e etc. Mas no âmbito da amizade também. Eu já fui envolvida em várias fofocas aí e não foram legais. Mas a gente vai aprendendo com a maturidade. Eu acho que você tem muito para falar sobre isso, né? A gente vai aprendendo como lidar, mas à medida que a gente vai crescendo. Vou falar Quando a uma gente coisa é para mais vocês novo, a rapidinho. gente quer esbofetear o mundo, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uns 7 minutos para terminar. Silmara não falou ainda. Hã? Você ainda não entrou no seu tema e só temos 7 minutos para terminar. Você quer mandar de Eu novo posso o falar link? rápido, a gente pode mandar o link novo. Eu acho que está tão Vocês que sabem. dentro Só do estou avisando. contexto. Ou eu posso não falar, posso guardar Não, para acho que outro tem que tema, ter já que a falado no gente está início. Ó, falando. tem 8 minutos. Ah, é verdade. Tem 8 minutos nós temos. Acho que dá, vamos Então lá. fala, Tá? Sui, fala. Vai, Sui. Tá. Durval, não, dá uma chamada aí então, Tá. já que você parou, a gente estava falando, já. Suimara, depois da nossa fofocada do nosso querido Álvaro Sanches, né? Eu ouvi falar também que tem um negócio de que pegação faz bem para a saúde, é isso? Olha, muito bem, não vem me acontecer, brincadeira. Mas deixa eu contar para vocês, o corpo e o cérebro, eles sentem falta de toque, eles sentem falta de pele. Então, os cientistas descobriram que quanto mais afeto e quanto mais você toca outra pessoa com sentimentos bons, aquele famoso abraço afetuoso te traz sensações de bem-estar incalculáveis. Então, o oposto também é verdadeiro. Agora, em que muita gente está isolado, muita gente não tem essa possibilidade, tem até a tecnologia que nos aproxima um pouco, mas não tem o toque. Então, os especialistas em Miami, hoje a gente está arrebentando de dado, né? De universidade, né, Álvaro? Então, tem uma pesquisa da Universidade de Miami, aqui também no Brasil, eles estão estudando os impactos pós-pandemia e o grau de depressão, Durval falou em depressão, e o Durval falou em ansiedade, que já é real, não é quando nós voltarmos ou quando sairmos do isolamento, mas já é real agora. Então, Miami e aqui Brasil estão estudando os impactos desse sentimento de não ter esse toque, de não ter essa pele, de não ter esse abraço, e que não é pele, toque, que leva direto para o coração, que vai para o cérebro, tem uma associação direta, e não está só relacionado a sexo, não. É relacionado a tudo que nos causa bem. Então, esse isolamento, ele vai trazer, além de várias outras consequências, esse mal-estar físico, porque o teu sistema imunológico cai, você tem dores físicas reais quando você está sentindo falta de afeto. Então, não ter toque, não ter pele, também deságua em doenças do corpo. Interessante isso, né? Muito interessante, sobretudo Bem interessante. nesse momento, né? Esse momento que a gente está, Muito. sobretudo as crianças, enfim, as famílias estão sentindo falta do toque. Isso, naturalmente, me leva, inclusive, para o meu assunto, né? Que rapidamente eu vou compartilhar, que é uma matéria, né? A matéria diz o seguinte, que aumenta o atendimento a casos graves de transtornos mentais na pandemia, ou seja, estou falando de aumento de 43% de atendimentos assim, de urgência, ou seja, a turma, não é que a turma está simplesmente ficando ansiosa em casa, que está deprimida, assistindo TV e comendo pipoca e se enchendo de chocolate, não, o pessoal está surtando, né? E a gente já se aponta aí, a gente já começa a ver alguns primeiros sinais da redução, não diria da redução, mas da diminuição um pouquinho da gravidade dos casos de coronavírus, e já a gente vai começar a voltar. E está me preocupando muito um detalhe, está me preocupando sobretudo as crianças, sabe? Porque as escolas eu acho que serão as últimas a voltar, se não estou enganado. Cara, mas assim, vai ser muito difícil, eu acho, não sei, eu até queria ouvir o Álvaro, a gente ainda tem um minutinho aqui. Eu acho que esse ano está praticamente perdido, viu? Do ponto de vista, porque até que eles voltem, se reencaixem novamente, não sei, eu estou bem preocupado com isso.
que você acha, Álvaro? Os nossos pais diziam que é hora de dar 2 passos, um passo para trás para dar 2 para frente. Não se perde nada, se ganha com o tempo. É importante parar, respirar, reiniciar e reconectar as histórias. É isso aí, muito bem. Queridos, estamos chegando ao final da nossa invasão da semana. Nosso querido Bando Mazé Mourão trouxe aqui as suas dicas pornofônicas. Suimara falando sobre pegação e Álvaro sobre fofoca, informando muito bem, deixando vocês muito bem informados nessa quarentena deliciosamente isolada que nós estamos enfrentando. Muito obrigado a todos vocês, um beijo para vocês, abraços para todos. Fiquem bem e a gente se fala na próxima invasão. Recados finais, Mazé Mourão. Eu quero falar que um teatro alemão mudou toda a configuração da sala de espetáculo e mudou a configuração de assentos por causa da pós-pandemia. Né? A Alemanha vai abrir, está abrindo, e está abrindo com essa nova realidade. São cadeiras, tem 2 e tem de uma, mas a sala está praticamente vazia. Então, é isso aí. Eu acho que a história do toque, do abraço, isso vai demorar muito, viu? Mas queria ter falado nesse teatro, pelo menos existe uma luzinha aí no fim do túnel. Tomara que não aumente o preço do ingresso, né? Com certeza vai aumentar, né? Álvaro, alguma fofoca de última hora? Só de que eu vi sobre a Anitta no portal da Mazé Mourão, então eu convido todo Olha só. E é lá que eu quero saber, e é nesse portal que eu quero saber quais são as novas datas do Festival de Parintins, então fica a minha deixa para a semana que vem. Vamos esperar. Esse portal bomba, gente. Quer ficar bem informado, além do bando de informação que tem aqui, todo dia é lá no portal da Mozão. Opa, da Mourão. Abraços para vocês. No portal da Mazé Mourão tem um bando de informação. Ficou lindo, não ficou, gente? Ficou lindo. Abraços quentinhos para vocês. Valeu, gente. Fiquem bem. Até lá. Se cuidem. Tchau.